Recentemente, eu recebi a seguinte pergunta: Ju, como eu posso parar de remoer o passado e seguir em frente? Se você se identifica com este assunto, fique até o final, que é sobre isso que eu vou falar hoje. No meu trabalho, a maioria dos conteúdos que eu procuro trazer é sobre autoconhecimento e espiritualidade. Para que a gente vivencie, então, este autoconhecimento, essa espiritualidade, nós precisamos buscar um caminho que é o caminho espiritual. A gente vai conhecendo, a gente vai entendendo como a vida funciona e nós vamos entendendo como nós funcionamos toda essa engrenagem universal. E assim a gente vai entendendo que a evolução é constante e ela é para frente. Não que necessariamente ela seja sempre para cima. A evolução é constante, mas sim, nós temos altos e baixos. Uma questão então que nós precisamos compreender é que tudo que nós já vivemos deve servir para alimento para aprendermos, para nós realizarmos então a autopercepção e o autoconhecimento. Então, quando a gente vai tendo situações em que nós não conseguimos esquecer, que é o caso dessa questão em específico, por que ficamos remoendo o passado? Isso nos remonta a essas situações que nós precisamos refletir. Se nós não superamos, é porque algum aprendizado ali nós não tivemos. Ou seja, quando o passado ainda é muito presente na nossa vida e nós ficamos remoendo, muitas vezes alimentando mágoas e ressentimentos, é porque nós não aprendemos o que era necessário com aquela situação. E quando a gente não consegue aprender, mesmo que a gente entenda, mesmo que a gente saiba, parece que está claro na nossa frente, a gente ainda não consegue superar, porque está mais profundo. Aí entra uma tecla que eu sempre bato, que é a do autoconhecimento. Quando nós vamos entendendo como funciona o nosso ser, o nosso indivíduo, a gente sabe que nós somos compostos de consciente, né? Temos o consciente, o subconsciente, o inconsciente e ainda uma parte lá bem no fundo que se refere ao inconsciente coletivo. Então aquilo que nós sabemos sobre nós, sobre a vida é muito limitado. É a ponta do iceberg. Dentro de nós temos uma infinidade de crenças, de bloqueios, de situações que nos marcaram, mas a gente apagou. E esse inconsciente, como dizia Jung, é o que está regendo a nossa vida até que ele se torne consciente. E nós vamos chamar de acaso. Então, autoconhecimento não é uma brincadeira, não é uma coisa, eu tô me autoconhecendo. Autoconhecimento é ter coragem de mergulhar dentro de si e de não ter medo de saber o que vai encontrar dentro de nós. Porque como o próprio Jung também trouxe um conhecimento sobre as nossas sombras. Nós somos seres humanos mistos de luz e sombra. Então, quando nós ficamos remoendo o passado, quando a gente não consegue superar e aquilo volta e meia acontece e volta na nossa vida nos causando dor, é porque alguma ferida lá no inconsciente ficou aberta. E nós precisamos voltar lá para entender. E é por isso que a gente tem a dificuldade de superar o passado. Porque nós não queremos voltar. Nós não queremos nos confrontarmos com aquilo que dói. Mas é a dor que desperta. Então, se a gente tem a dificuldade de superar o passado, é porque nós não estamos nos conhecendo, nós não estamos buscando uma investigação sobre nós mesmos, que é o que as técnicas terapêuticas nos auxiliam. São profissionais que estudam e são preparados para nos fazerem as perguntas corretas, para nos ajudar a chegarmos às nossas respostas. Então, isso é uma outra coisa também que dificulta com que a gente supere o passado. A gente não buscar ajuda, a gente achar que tem que fazer tudo sozinho, a gente achar que a gente supera e que a gente dá conta sozinho. Mas nós precisamos uns dos outros, porque a nossa visão muitas vezes é limitada. Então, essa questão de ficar remoendo o passado está muito além da mente consciente. Estão lá nas nossas emoções, lá no nosso subconsciente, lá no nosso inconsciente, marcando padrões que nós carregamos dentro de nós. E estes padrões vêm da família, vêm de situações da infância, e eu, como tenho a crença reencarnacionista, ainda acrescentaria que estes padrões vêm de vidas passadas. Nós precisamos olhar para o passado com carinho, com amorosidade e realmente nos colocarmos numa posição de humildade,
de entender, eu passei pelo que eu precisava, mas então o que eu preciso aprender com isso? Para que isso não se repita depois na minha vida. As situações, os erros, as frustrações, as decepções têm a ver com a gente, com nós mesmos, não com as pessoas. Se a gente teve uma grande decepção, a culpa é nossa, nós colocamos muita expectativa frente à pessoa. Se nós não conseguimos lidar com o erro, a culpa é nossa, porque a gente se sobrecarrega, a gente se cobra muito. A gente se cobra um alto padrão de perfeição que não é compatível com a nossa realidade humana. Se nós estamos vivendo situações cíclicas, de novo isso acontece na vida, a culpa é nossa, porque nós não estamos olhando para aquela situação e aprendendo o que é necessário. Eu falo essa questão de culpa é nossa não para machucar, não para confrontar, e sim para entender que nós sim precisamos ter a amorosidade com a gente mesmo, que nós somos imperfeitos, que nós somos seres humanos, passíveis de erros e de sombras. E nós estamos aqui para viver essa grande descoberta que é o nosso próprio universo. Então, para você conseguir superar o seu passado, não ficar remoendo aquilo que aconteceu, busque ajuda, busque conhecimento, se fortaleça de dentro para fora. Comece pelas suas emoções. Como elas estão? Você tem guardado demais as emoções para manter uma casca dura, correta? Não, eu estou bem e por dentro está em frangalhos. Novamente, culpa é nossa. Para quê? Quem está nos pedindo que a gente demonstre essa fortaleza toda? Ah, Ju, mas eu não entendo por que eu sou assim. Exatamente. Está lá no nosso inconsciente, em padrões que nós trazemos. Padrões estes que possuem medos, bloqueios, crenças, e é assim que nós vamos agindo. E muitas vezes nos afastando da nossa verdadeira natureza. Então, para que a gente possa aprender a não remoer tanto o passado, vamos olhar para ele com mais amorosidade, com consciência e com realismo. É que nem eu brinco nos meus atendimentos, é uma maneira que eu faço comigo mesma. Eu digo assim para mim mesma, Ju, senta aqui, vamos conversar. Qual é o teu problema? É assim que eu converso comigo mesma. Parece coisa de louco. Qual é o teu problema? O que está te incomodando neste momento? Ah, é isso e aquilo. O que nós precisamos fazer? É uma conversa franca, realista e madura com a gente mesmo. Mas precisamos tomar cuidado que essa conversa tenha que ser, sim, com mais amor, com mais paciência, com os nossos próprios processos. Então, respeite o seu tempo, mas não fique parado. Busque uma compreensão para que você possa, sim, superar o passado e conseguir olhar para o seu futuro com mais esperança para construir uma realidade maior. Assim como tudo, às vezes, as questões ruins que acontecem com a gente é a nossa culpa, aquilo que acontece de bom é por nosso total merecimento. Então busque. Acredito que você merece isso. E se você gostou deste vídeo, se ele tocou seu coração e você gostaria também que ele tocasse o coração de outras pessoas que estão precisando, não deixe de se inscrever e acompanhar os próximos vídeos que eu vou trazendo aqui no canal, que é para te ajudar a melhorar de vida e a se transformar.